Pode ir agora? Meus amados irmãos, a paz do Senhor, um bom dia a todos. Estamos começando agora a nossa escola bíblica dominical. Gostaria de pedir perdão para os irmãos, aí houve um probleminha aqui, né, na nossa transmissão, mas já estamos iniciando a nossa EBD. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Antes de iniciar, eu gostaria de dar aqui alguns avisos, bem rapidinho. Está tendo a nossa aula para os adolescentes, com o nosso professor Tiago, pastor Tiago, através do Skype. E está tendo também e também tem pelo Facebook, as nossas irmãs, professoras das nossas crianças também dão aula no Facebook, tá bom? Então vocês podem assistir as nossas aulas aqui, tá bom? Eu gostaria também de passar um recado aqui do nosso pastor local, pastor Davi Dias, uma sugestão, né, que o nosso pastor tem dado principalmente para a nossa igreja aqui local, para os membros da nossa igreja local, para que hoje às 3 horas da tarde, ou às 15 horas, nós estivéssemos orando, né, clamando ao Senhor por toda essa circunstância, para que Deus venha intervir, que Deus venha, né, trazer solução, trazer alívio, nos responder, né, que nós possamos também nos arrepender. Ele está nos conclamando, né, a nós dobrarmos os nossos joelhos diante do nosso Deus e clamarmos ao Senhor, tá bom? Para a nossa igreja local aqui, principalmente, né, uma sugestão para que todos nós nos dobremos ao Senhor. E você que está nos ouvindo, né, que não faz parte aqui dos nossos membros, também, né, quiser clamar ao Senhor e buscar ao Senhor conosco, e vamos juntos clamar a Deus, tá bom? Deus abençoe. Eu quero apresentar um pouquinho mais a nossa igreja, para você que não nos conhece. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Carapicuíba. O nosso pastor presidente é o pastor Jasson Secundo Barreto, e o nosso pastor local aqui da nossa igreja sede, pastor Davi Dias, e o superintendente da nossa escola bíblica dominical, pastor Isaías, né? Eu gostaria de mandar um forte abraço para os meus pastores, né? E para cada um de vocês que está nos assistindo nessa manhã, tá bom? Então vamos à nossa escola bíblica dominical. Meus amados irmãos, eu pretendo expor a minha aula dentro de 40 minutos, tá bom? E deixar aí entre 15 e 20 minutos para os irmãos fazerem perguntas, tá bom? Para a gente, no final, eu vou abrir aí para os irmãos fazer perguntas. Você já vai pensando aí na sua pergunta, né, durante a aula, você já pode ir mandando as suas perguntas. E aí no final, aí, quando tiver faltando uns 15, 20 minutos, a gente vai dar uma lida, né, separar algumas dessas perguntas. A gente não consegue responder todas, né? Obviamente, não sei se os irmãos vão perguntar, e a gente vai separar algumas para a gente tentar responder, tá bom? Aquilo que a gente não souber responder, nós vamos procurar a resposta, tá bom? Deus abençoe a cada um de nós. Eu gostaria de agora fazer uma oração para apresentar a nossa EBD. Senhor meu Deus, eu quero pedir ao Senhor nesta manhã que o Senhor venha falar conosco, venha nos ensinar a Tua santa palavra. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor visite cada lar de cada um dos meus irmãos nesta manhã, que está ali nos assistindo, para juntos aprendermos a Tua palavra. Queria pedir ao Senhor que o Senhor remova toda barreira, todo empecilho, que o Senhor quebre, Senhor, todo mal, e que nós possamos aprender a Tua palavra, que nós possamos ouvir a Tua voz, ó Deus. Como aquele outro Teu servo já disse, Senhor, eu peço, Senhor, torna minha voz parecida com a Tua, Senhor,
para que as tuas ovelhas possam ouvir a tua voz, ó Pai, e entender o teu querer, Senhor, ó Deus, e serem atraídas para o Senhor, Pai, porque é o Senhor é quem nos salva, quem nos protege, quem nos livra e quem nos garante a salvação eterna. No teu santo nome, no teu santo amor, pela tua graça bendita, é o que nós oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, iniciando aqui. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23, o título da nossa lição é O Supremo Bom Pastor, é a nossa lição de número 3, dessa data, 19 de abril de 2020. Eu pretendo separar o assunto, falar desse salmo, do Salmo 23, dar essa aula em 3 partes. Na primeira parte, é uma parte bem breve, onde eu vou falar um pouco sobre o contexto bíblico do Salmo 23. Como é que o Salmo 23 se relaciona dentro da Bíblia, com todas as Escrituras. E o segundo ponto, nós vamos falar da pessoa do bom pastor. Quem é o nosso Senhor? É aqui, meus amados irmãos, que praticamente é o ponto central do meu assunto. O Salmo 23 começa com essa palavra: o Senhor é o meu pastor. E o meu objetivo nessa aula é focar na pessoa do Senhor, é tentar refletir sobre a pessoa do Senhor, sobre alguns atributos do nosso Senhor, para que nós possamos conhecer o nosso Senhor. Então essa aula ela vai ficar nessa frase, né? Quem é o nosso Senhor? Esse Senhor que é o nosso pastor. Aqui que vai transcorrer a maior parte do tempo, né, que eu pretendo falar. E por último, no terceiro ponto, né, nós vamos falar sobre o cuidado do bom pastor pelas suas ovelhas. Uma vez conhecendo e entendendo, né, quem é o nosso Senhor, fica mais fácil a gente, então, falar do cuidado do bom pastor pelas suas ovelhas. Amém? Então, esses 3 pontos, o contexto bíblico do Salmo 23, a pessoa do bom pastor e o cuidado do bom pastor. Então, vamos ao primeiro. Contexto bíblico do Salmo 23. Bom, o Salmo 23 faz parte do Antigo Testamento, que, por sua vez, o Antigo Testamento é dividido em 5 partes. Temos o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, os históricos, que vai de Josué até Ester, os poéticos, de Jó a Cantares de Salomão, os profetas maiores, de Isaías a Daniel, e os profetas menores, de Oséias a Malaquias. Então, o livro dos Salmos, aonde está o Salmo 123, faz parte do grupo dos poéticos, né? Dentro desse grupo dos poéticos, nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. O Salmo 23 faz parte também dos salmos chamados messiânicos. São salmos, né, em que os seus escritores profetizaram sobre a vinda do Messias, né? E os Salmos 22, 23 e 24, ele faz parte desses salmos messiânicos. Num contexto mais próximo do Salmo 23, ele faz parte de uma trilogia sobre Cristo, o pastor, composta pelos Salmos 22, 23 e 24. Aonde que, no Salmo 22, o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, né? No Salmo 23, o grande pastor dedica a vida às suas ovelhas e cuida delas. E no Salmo 24, o pastor supremo volta à glória para recompensar suas ovelhas por seu serviço, né? Então, num contexto aí, esse salmo ele faz parte desses 3 salmos aí, falando, né, principalmente sobre o que Cristo já fez na cruz, o que Cristo está fazendo em nós hoje, que é o cuidado dele, né, do Salmo 23, né, e o seu retorno para a glória, depois que ele fez o sacrifício e entrou aos céus,
né, tratado no Salmo 24, e também quando ele retornar em glória para nos levar, para estarmos para sempre com o Senhor. Então, está aí um breve, né, contexto dos Salmos 23, tá bom? Então, vamos ao Salmo 23. Vamos ler na íntegra o Salmo 23 para a gente começar a falar do Senhor. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então, voltando ao versículo 1, a primeira parte. O Senhor é o meu pastor. E aí eu começo com essa pergunta: quem é este Senhor, que também é o nosso pastor? Se conhecermos o nosso pastor amado, entenderemos seu cuidado sobre as nossas vidas. Irmãos, nós conhecemos muito bem o Salmo 23. O Salmo 23 é um dos textos mais conhecidos, não só da igreja, até de quem não é crente, tem o costume de colocar a Bíblia aberta no Salmo 23. Né? O Salmo 23 é um daqueles salmos conhecidíssimos, né? Igual o Salmo 91, né? E o Salmo 23 ele é muito conhecido. Mas parece que talvez o que a gente não conheça a fundo é o Senhor. É o Senhor, o pastor do Salmo 23. E o que Deus colocou no meu coração nessa manhã é refletir sobre alguns atributos do nosso Senhor. Não é? Há alguma coisa que pode ser conhecida do nosso Senhor? Há alguma característica que pode, de alguma maneira, definir o nosso Senhor? Ou, né, definir em parte, ou trazer algum conceito, há algum conceito que pode ser conhecido de Deus? Ah, sim. A Bíblia revela atributos do nosso Senhor, do nosso pastor. A Bíblia revela vários atributos, várias características, né, do nosso pastor, do nosso Senhor, que é o nosso Deus. Apesar de que não seja possível compreender na totalidade o ser de Deus, jamais, porque os nossos raciocínios jamais poderiam comportar uma compreensão, né, sobre o ser de Deus, mas há sim características que Deus se revelou sobre ele e que nós devemos conhecer se quisermos conhecer o nosso Senhor. Nosso pastor amado do Salmo 23 é o nosso Deus Trino, que se revelou na pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, eu quero refletir 4 atributos do Senhor, nosso pastor, revelados na pessoa de Deus Pai, e 4 atributos do Senhor, nosso pastor, revelados na pessoa de Deus Filho. Existem muitos outros, e é impossível a gente falar de todos os atributos que a Bíblia nos ensina. Eu separei alguns deles aqui, para que a gente possa refletir, então, sobre algumas características desse nosso Senhor, o nosso pastor que cuida de nós. Meus amados, o primeiro atributo que eu gostaria de refletir com os irmãos é sobre o conhecimento de Deus.
Meu Senhor e meu pastor, Deus o Pai, é conhecível em certa medida. Em certa medida, Deus é incompreensível, mas em parte Ele é conhecível, porque Ele quis se revelar, Ele quis revelar parte do seu ser. Na realidade, há um dever nosso de conhecer a Deus. A Bíblia, ela nos impulsiona a conhecer a Deus, né? Porque ela se revelou, Deus se revelou através da sua palavra. Oséias 6:3, o texto está aí, vamos ler. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Olha só, o profeta fala que Deus virá para nós, Deus virá para nós, será conhecido. Vamos nos esforçar, empreender esforço para conhecer a Deus. E se ele se revelou nesse texto, vamos fazer o máximo para compreender esse texto, porque assim nós vamos conhecer o nosso Deus. Jeremias 9:24 diz: mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Aí o profeta está dizendo que a nossa glória, o nosso tesouro, o nosso objetivo é gloriar-se em conhecer ao Senhor e saber que Ele é Deus. Aliás, é o próprio Deus que está falando aí pela boca do profeta. É uma revelação direta. E Jesus definiu a vida eterna, né, como conhecer o Senhor, conhecer a Deus. Em João 17:3 ele disse, né, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse é o nosso pastor, ele é conhecível nas páginas das Escrituras, no livro santo, ele se revelou. O segundo atributo que eu gostaria de refletir com os irmãos e que marca, que é uma característica do nosso Deus, os atributos, meus irmãos, são as características de uma pessoa. Uma pessoa é conhecida pelos seus atributos, pelas suas características. Se ela é calma, qual é o hobby dela, o que ela gosta de fazer nas horas vagas, né? Qual é a personalidade dessa pessoa. Então, o que nós estamos observando, que a palavra de Deus revelou, é sobre algumas características que definem o nosso Deus, ou que revelam, que expressam parte, né, do ser de Deus. E essa segunda característica aqui é que Ele é santo. Meu Senhor e meu pastor, Deus o Pai, é santo. Ele é um Deus santo. Esse pastor que cuida de nós, Ele é um Deus santo. É muito importante eu saber que esse pastor que cuida, esse pastor é santo. Ele se revelou como santo. Apocalipse 15:4 diz: quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Abacuque 1:13: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Abacuque está fazendo aqui uma oração, nós conhecemos a oração de Abacuque. E está havendo muita maldade, está havendo ali um julgamento de Deus naquela nação. Estava havendo um julgamento de Deus naquela nação. Estava tudo destruído, as cidades estavam destruídas, Jerusalém estava destruída, os muros estavam quebrados, né, os judeus tinham sido levados cativos. E o Abacuque está dizendo: o Senhor é tão puro, o Senhor não pode contemplar o mal. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles?
né? Mas, por fim, Abacuque se rende, né? E ele diz, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me gloriarei no Senhor. Ainda que não haja pastagens, ainda que não haja curral, ainda que não haja nada, ainda que eu não veja nada, mas eu esperarei no meu Senhor. Ele entende, então, ali que Deus está trazendo um juízo. E talvez nós estamos vivendo um momento desse, muito provavelmente, de acordo com as Escrituras, nós podemos afirmar que estamos passando por um juízo de Deus. Deus está trazendo juízo, porque Deus é um Deus santo. Ele não tolera o pecado, Ele não comunica com o pecado, Ele não aceita o pecado, Ele não deixa o pecado sem punição. E Deus está trazendo, então, julgamento a toda a terra. Os ímpios são julgados, são julgados, e Deus quer que eles se arrependam e creiam em Deus. E a igreja está sendo também julgada, né? As nossas atitudes, os nossos atos, e Deus está nos chamando para uma vida de santidade, para o fato de que Ele é santo. Então, Deus é santo. O nosso Senhor, o meu pastor, Deus o Pai é santo. Isaías 6:3, e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 5 e 6, nos fala do relato ali do encontro de Moisés com Deus na sarça, no Monte Horebe. Diz assim, e disse Deus, o próprio Deus falando, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Esse pastor que cuida de nós, ele é santo, ele se revelou santo. E aqui nesse episódio da sarça nós vemos aqui ele santo. E ele falando para Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo. E em 1 Pedro, encerrando essa parte da santidade de Deus, Pedro dá um conselho, a partir desta santidade de Deus. Mas como é santo, 1 Pedro 1, 15 e 16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Vamos ao terceiro atributo de Deus Pai, do nosso pastor. Meu Senhor e meu pastor, Deus o Pai, é um Deus que se ira. Existe a ira de Deus. Ele se ira porque ele se ira contra o pecado, por causa do seu caráter santo e devido à desobediência humana. Deus se ira. E antes de entrar aqui nesses textos, a maior demonstração da ira de Deus foi na cruz do Calvário, aonde ele descarregou a sua ira sobre o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ser salvos. O sangue de Cristo derramado na cruz nos livra da ira de Deus. Todos aqueles que se entregam a Ele, crê nesse Evangelho e crê no poder de Jesus, escapam da ira de Deus. A ira de Deus ela é manifestada no presente, através do sofrimento. A ira de Deus ela é manifestada através do coração humano, porque Deus, então irado, Ele deixa os homens, a seguir os desejos dos ímpios dos seus corações.
Então, toda essa bagunça e esse aprofundamento do pecado e da iniquidade e do mal que está à nossa volta é uma revelação da ira de Deus, mas Deus derramará sua ira no futuro, julgando para toda a eternidade os ímpios desobedientes. Eles experimentarão a ira de Deus eternamente. E jamais haverá alívio. Jesus falou, lá onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Então vamos a alguns textos que tratam da ira de Deus. Deus é um Deus que se ira. Deuteronômio 32, 40, 41. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Salmo 7:11, Deus diz, Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Romanos 1:18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. É bom, meus amados irmãos, é imprescindível, é inadiável saber, conhecer que esse Senhor, nosso pastor, que cuida de nós, é um Deus que se ira contra o pecado. Às vezes nós queremos o cuidado do nosso pastor, mas nós não queremos nos afastar do pecado que produz a ira, contra o qual o nosso pastor está irado. É impossível ter um relacionamento com esse Senhor, com esse pastor. Não adianta nada ter a Bíblia aberta no Salmos 23 e viver uma vida de pecado, porque esse pastor, ele está irado contra o pecado. Ele se ira todos os dias. É o que está aqui no Salmo 7, versículo 11. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Irmãos, eu quero ler aqui Romanos 1, do 24 ao 28, que é uma evidência clara diante dos nossos olhos sobre a ira de Deus. Diz assim, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. O que é isso? Lesbianismo. É uma evidência da ira de Deus. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. O que é isso? Homossexualismo. É uma evidência também da ira de Deus. É Deus tirando as cercas, é Deus tirando as travas e deixando o homem. É isso que você quer, é isso que o seu coração pede. Então vai até as profundezas ímpias do seu coração. Isso é uma demonstração da ira de Deus. Essa anarquia, esse ódio. Aqui, esse texto, eu quis frisar um pouco sobre o lesbianismo e o homossexualismo, porque são pecados que estão em muita evidência. Mas a gente corre um engano de pensar que esses pecados são piores do que os outros pecados. Não! Depois desse texto que eu li, Paulo vai trazer uma lista de vários pecados, de todo tipo de injustiça, de violência, de ódio, todos os tipos de pecado. Tudo isso, toda essa demonstração, tudo isso que nós estamos vivendo,
o ódio, a violência contra a mulher, violência na família, a violência, as guerras, o ódio, as traições, as brigas, a imoralidade, os jovens entregues à imoralidade, aos vícios, à pornografia, a tantas coisas, a tanto lixo que essa sociedade produz, tudo isso que está à nossa volta, é que Deus tirou os freios, e isso significa o quê? É uma evidência da ira de Deus. Deus, o Senhor, o nosso pastor, que cuida de nós, é um Deus que está irado. E Ele dá evidências que Ele está irado. E uma das evidências que a gente pode olhar e comprovar é toda essa bagunça que está à nossa volta. O mundo está sem freio. Isso é uma evidência da ira de Deus. Apocalipse 6, 16 e 17 nos diz: E diziam aos montes, aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Deus se ira todos os dias, Deus está demonstrando a sua ira hoje, mas Deus um dia vai despejar definitivamente a sua ira sobre toda a impiedade, e ninguém poderá subsistir. Essa pergunta aqui no final do texto, e quem poderá subsistir? Ninguém. Ninguém poderá subsistir à ira de Deus. Por último, desses 4 atributos que eu separei sobre o nosso Senhor, que Ele é conhecível, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus que se ira, mas Ele também é um Deus de graça. Meu Senhor e meu pastor, Deus o Pai, é um Deus de graça. Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Esse Deus nos salva pela graça. A justiça que somente o seu Filho merecia foi posta sobre nós, aqueles que creem no seu nome, porque a ira que estava sobre nós foi posta sobre o seu Filho. É por graça, não há nada que eu e você possa fazer para escapar da ira de Deus, para agradar a Deus, esse Deus que é santo. Não há nada, infinitamente nada que possamos fazer, é pela graça. Romanos 4, 4 e 5 diz: Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Quer escapar da ira de Deus? Então entre pela graça. Ele está convidando, Ele está chamando, Ele está anunciando: venham a mim, olhem para mim e sejam salvos. Creiam, aquele que crê, aquele que crê naquele que justifica o ímpio. Creia em Jesus, que justifica você. Então, você receberá a graça da salvação, porque esse Senhor, o nosso pastor, é o Deus da graça. Aliás, nós só somos ovelhas dele por causa da graça. Se não fosse a graça, nós nem seríamos suas ovelhas. Ele nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Ele nos chamou. Ele que nos chamou. Ele que nos escolheu. Jesus disse: não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vocês vão e deem frutos, frutos que permaneçam. Aqui está o ponto central que nos faz ovelhas de Jesus. Eu só posso compreender o meu pastor se eu compreender esse caráter da sua graça. Eu recebi a salvação pela graça, e por isso eu me tornei ovelha do meu pastor amado. Glória a Deus.
2 Timóteo 1:9 diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse Deus que é conhecível, que foi revelado, nós o rejeitamos por causa do nosso pecado. Esse Deus que é santo, está também irado conosco por causa do nosso pecado. Mas esse Deus nos chama pela sua graça. E aqui, Hebreus nos convida: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse é o tempo oportuno. Esse é o tempo da graça. Se você está ouvindo essa palavra, está compreendendo essa palavra, Deus está falando com você, Deus está te chamando a um trono da graça. Se aproxime do trono da graça, se aproxime sabendo que Ele é santo, que Ele pode ser conhecido, Ele se revelou nas Escrituras. Se aproxime sabendo que Ele é santo, se aproxime sabendo que Ele está irado contra você, contra os seus pecados. Por causa da sua ira, Ele vai lançar eu e você no inferno, mas nos aproximemos do trono da sua graça, que hoje Ele nos oferece a salvação em seu Filho Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aproximemo-nos, pois, cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que sejamos ajudados em tempo oportuno. Vamos agora, meus amados irmãos, falar sobre 4 atributos do Senhor, nosso pastor, revelados na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Meu Senhor e meu pastor, Deus o Filho Jesus Cristo, é aquele que cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. E aqui, meus amados, eu uso aqui um estudo, eu vou só passar um slide aqui, só para mostrar a fonte para vocês. Eu estou usando aqui um estudo do reverendo Rodolfo Garcia Montosa. Quando a gente faz uso de algum material que não é nosso, temos que citar a fonte, né? Louva a Deus pela vida do nosso irmão. O estudo dele é um estudo pequeno, uma página no computador, mas muito profundo, muito bacana, muito legal. E assim, eu fiz várias adaptações aqui. Não está o texto dele completo aqui, tá bom? Então, e o site, o endereço está aí, tá? Se você quiser ler o estudo dele na íntegra, ele fala sobre as profecias, né? Jesus cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. Então, eu uso aí a forma que ele organizou, que eu achei muito interessante, resumida, breve, né, direta, e bem legal. Então, vamos lá. As profecias, Jesus cumpriu as profecias. Ele cumpriu o que foi dito, que ele nasceria em Belém. Está lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Que ele viria do útero de uma virgem. Isaías 7,14. Que ele receberia visita de magos, Isaías 66, que ele viria em aparência humilde, com o propósito de nos salvar, Zacarias 9,9, o Messias ministraria na Galileia, Isaías falou, terra de Zebulon, terra de Naftali, né? Região da Galileia, Galileia dos gentios, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e sobre aqueles que andavam na região e sombra da morte, a luz raiou. Isaías profetizou que ele ministraria na Galileia. Perguntaram, inclusive, né, pode vir alguma coisa, né, da Galileia, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, que era uma região da Galileia, né? Isaías 53:4 diz que ele teria um ministério de cura. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Diante de Jesus, as doenças, elas vão desaparecer. Muita gente não entende,
Por que que hoje Jesus não cura todas as enfermidades? E nem naquele tempo que Jesus andou no mundo, ele não curou todos os enfermos. Mas ele deu uma demonstração de como vai ser na glória. Como vai ser na glória, diante de Jesus, do poder de Jesus. Todas as doenças e enfermidades que são frutos do pecado, inclusive a morte será vencida. Jamais haverá dor, tristeza, angústia, feridas, doenças ou morte no reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje Ele cura, quando Ele tem um propósito, quando Ele quer curar, quando é para fazer o reino dEle avançar, quando é para fazer o nome dEle mais conhecido, quando é para mostrar um sinal, para apontar para a glória dEle, Ele cura, se Ele quiser. Mas se Ele não quiser, mas quando o reino da glória for instaurado, quando Ele voltar de fato, então não haverá mais doença. Isaías diz, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. É por isso que hoje nós vemos que ainda temos as enfermidades, Às vezes nós não conciliamos isso, mas essa profecia de Isaías vai cumprir na íntegra do reino de glória do nosso Senhor Jesus. E como nós cremos nisso? Ele deu demonstrações disso quando estava aqui, e ainda hoje cura. Quantas curas que Deus não tem feito aqui através da oração da nossa igreja? Tudo isso nos traz essa segurança que essa profecia de Isaías tem se cumprido, se cumpriu em parte, tem se cumprido hoje, mas se cumprirá na íntegra na eternidade. Ainda continuando aqui, as profecias que Jesus cumpriu, Isaías 61, 1 e 2, diz que Ele pregaria as boas novas, falaria em parábolas, seria preso e atormentado, seria morto por causa dos pecados e seria ressuscitado. Está aí os textos que você pode comparar, Nós conhecemos bastante a história da cruz, a história de Jesus, mas talvez não conhecemos esses textos do Antigo Testamento, onde os profetas profetizaram e Jesus cumpriu todas essas profecias. O Senhor, o nosso pastor, pastor que cuida de nós, revelado na pessoa de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, é esse que cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. Mais uma característica do nosso Senhor, nosso pastor, revelado na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, é que Cristo é o único caminho para Deus. João 14, 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Hebreus 12, 24, Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Ele disse, Lucas 24, 46 e 47, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecado a todas as nações, toda a humanidade. Só serão salvas se arrependerem, se for pregado o arrependimento de pecado a elas. Como? Em seu nome, no nome de Jesus Cristo. É só por Ele que todas as nações, que em todos os lugares, em qualquer canto desse planeta, só haverá salvação se for pregado o nome de Jesus. O nosso Senhor é o único caminho para Deus. Vamos andar um pouco mais rápido aqui, porque nosso tempo vai embora, O tempo vai embora. Terceiro atributo aqui que eu quero trabalhar sobre Jesus. Meu Senhor e meu pastor, Deus o Filho, Jesus Cristo, é aquele que detém todo o poder, domínio e autoridade. Mateus 28, 18, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Efésios 1, 22 e 23, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. O Senhor Jesus, o seu pastor, está acima de todas as coisas. Ele é o dominador, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade.
1 Timóteo 2,5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Acho que esse versículo aqui era para o tópico anterior. Mas Colossenses 1, 16 e 17, pois nele foram criadas todas as coisas. O nosso Senhor é o Criador do universo, Jesus. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Esse é o seu Senhor, esse é o nosso pastor. Nosso pastor é mais poderoso do que o prefeito, do que o governador, do que o presidente, do que o chefe das Nações Unidas. O nosso pastor é mais poderoso do que o homem mais rico desse planeta. Nosso pastor é mais poderoso do que a mais rica das instituições que o nosso mundo pode ter. O nosso pastor é mais poderoso do que qualquer instituição política, governamental que possa existir. O nosso pastor é mais poderoso de qualquer general, ele está acima de todos os reinos, de todas as nações, de todos os povos. O nosso pastor, esse Senhor que é o nosso pastor, ele conduz a história para cumprir os seus propósitos. Descanse no cuidado do seu Senhor, do seu pastor. É este que é o nosso pastor. Hebreus 1,3 diz, o Filho é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Eu termino esse terceiro atributo do nosso Senhor Jesus. Apocalipse 5,13, eu ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. Amém. Esse é o nosso pastor. Quarta característica, 4 atributos que evidencia o nosso pastor. Meu Senhor e meu pastor, Deus o Filho Jesus Cristo, é aquele por meio de quem o mundo será julgado. Ele é o juiz de toda a terra. João 5,27, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Atos 17:31, pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é uma evidência de que ele julgará todos os povos. O próprio Jesus disse isso. Mateus 25, 31 e 32. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial, e todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Eu quero terminar essa parte e vou abrir para os irmãos para responder algumas perguntas, dizendo, este é o Senhor, o meu pastor. Ele é conhecível em certa medida, ele se revelou. Ele é santo. Ele é um Deus que se ira, mas também é um Deus de graça. Aproxime-se do trono da graça. Aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Ele é Deus, o Filho Jesus Cristo, aquele que cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. E se ele cumpriu tudo o que foi escrito sobre ele, ele vai cumprir também tudo o que ele falou. Ele é digno de confiança. Ele deu detalhes de como ele viria e cumpriu detalhes no seu nascimento, na sua vida, na sua morte. Cada parte da encarnação de Jesus cumpriu detalhes profetizados sobre ele. Ele deu demonstrações, ele curou, ele andou sobre os mares, ele teve poder sobre a natureza, ele ressuscitou.
Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã, e o corpo de Jesus não estava lá. Ela saiu correndo, avisou para Pedro e para João. João e Pedro saíram correndo, foram ao sepulcro. João correu mais rápido, chegou, olhou para baixo, viu que o corpo não estava lá, mas Pedro chegou e entrou, viu que os panos que tinham sido enrolados no corpo de Jesus estavam lá, e até o lenço que havia sobre a cabeça de Jesus estava enrolado à parte. E aí eles viram e creram, foram contar para os outros. Enquanto isso, Maria Madalena estava lá fora chorando, encontrou ali Jesus apareceu para ela. Foi a primeira pessoa que Jesus apareceu de fato depois de ressuscitado. Jesus estava ali, e ela achava que era um jardineiro, não estava reconhecendo, e começa a conversar: onde você sabe para onde levou o meu Senhor? De repente Jesus fala: Maria! E ela fala: Rabone, Rabone é o Senhor. Ele ressuscitou. Quando ele estava lá na beira do mar da Galileia, os discípulos estavam lá pescando, ele falou para eles jogar a rede do outro lado, e eles pegaram aquele monte de peixe. De repente João olha para Pedro e fala: Pedro, é o Senhor. E quando ele chega na praia, ninguém tem dúvida que é o Senhor. Se ele já fez tudo isso, ele cumpriu detalhes sobre o que ele prometeu, ele deu evidências do seu poder, da sua glória, então creia naquilo que ele prometeu. Ele cuida de mim e de você o tempo inteiro. Ele é o nosso Senhor, o nosso pastor, e ele vai voltar. Ele disse que iria voltar e vai nos ressuscitar, todos aqueles que morreram nele. Ele é o único caminho para Deus, Ele é aquele que detém todo o poder, domínio e autoridade, Ele é o juiz de toda a terra, este é o nosso pastor. E portanto, meus amados, nada mais teremos falta. É por isso que eu trabalhei só essa frase dos Salmos, porque se você entender essa frase, você pode ler o Salmo inteiro na sua casa, que você vai compreender. Se você conhecer o seu pastor, você sabe que de nada. Um pastor assim é mais que suficiente. Então vamos às perguntas. Temos pergunta aí, Lucas? O Marcelo está perguntando, vou repetir a pergunta aqui para os irmãos ouvirem. Quando Jesus, a pergunta dele é o seguinte: quando Jesus ressuscitou, ele falou assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, né? Ele quer saber se esse poder de Jesus, ele já existia na eternidade, ou se foi só depois da ressurreição. Não, Marcelo, o poder de Jesus é um poder eterno. A Bíblia nos fala que ele, né, é antes de Abraão. Jesus, quando ele vai orar em João 17, ele fala assim: glorifica-me, Pai, com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Né? É que ali Jesus está fazendo referência à obra da cruz que ele acabou de consumar. Né? Ele está fazendo referência à obra da cruz. Embora ele já tivesse todo o domínio, todo o poder sobre toda a eternidade, mas a eternidade, né, o Deus Trino já tinha decidido que Jesus era o Cordeiro de Deus, né, antes da fundação do mundo, que ele viria, e ali ele consumou essa obra. Né? Houve um tempo em que Cristo ele cumpriu, né, toda a lei, né, e viveu de forma justa e se entregou por nossos pecados. Então, possivelmente, Jesus está fazendo referência, né, ao fato dele ter cumprido todas as coisas ali, e que de agora em diante, para os discípulos e para todo mundo, deve ser pregado, deve ser anunciado, porque ele veio na plenitude dos tempos. Paulo diz que aprove Deus derramar sobre ele, né, fazer de Cristo o centro,
Até então, os profetas estavam falando para Jesus, mas eles não conheciam Jesus ainda, Jesus não tinha vindo ainda, né? As Escrituras Sagradas, agora está revelado, Jesus é a última revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos falou agora pelo Filho. Então agora há uma evidência mais clara de que o Filho é o dominador, né? Não é mais para se apegar aos aspectos exteriores da lei, né? É para se apegar ao Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Então, possivelmente, Jesus está trazendo isso. É uma nova revelação. Que Cristo agora é o dominador do universo, é conhecido de agora em diante, depois que ele ressuscitou, da humanidade. Mas para Deus, ele já é o dominador do universo desde a eternidade. Tá bom, Marcelo? Não sei se eu respondi. Se faltou alguma coisa, depois você me manda lá no privado, tá bom? Mais uma pergunta? Tem. Então, só tinha a pergunta do Marcelo. Se você ainda quiser fazer a sua pergunta, mande aí, tá bom? Eu vou continuar aqui, então, vou falar mais um pouquinho. Voltando, então, agora ao Salmo 23. Tendo conhecido o nosso pastor, voltamos agora então ao Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Ele cuida das nossas necessidades. Você acha que esse pastor, né, que nós estudamos algumas características dele, a Bíblia revela muito mais, tem poder de suprir, tem condições de suprir as nossas necessidades? Esse pastor que outrora estava irado conosco, ainda está irado com o pecado, mas que nos salva pela graça, por sua graça ele nos chama. Guia-me nas veredas da justiça. Nosso caminho era um caminho injusto, mas ele pôs sobre nós a justiça, a sua justiça. Ele nos deu a sua justiça. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Quem é que nos condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Nada poderá mais nos separar do amor de Cristo, porque Ele nos concedeu a sua justiça. Ele nos guia. Ele vai guiar você no caminho da justiça, fazendo você ser justo, fazendo você odiar o pecado e desejar a justiça, e trazendo justiça para a sua vida. Embora nesse mundo nós soframos injustiças, mas em algum momento Ele vai fazer justiça aqui nessa terra, quando nós necessitarmos dela. Como quando a justiça dos homens falhar, mas ela foi imprescindível para a nossa vida, Ele vai fazer a justiça chegar. Esse Deus, Ele guia nas veredas da justiça, mas Ele nos dará uma justiça eterna, né? Eternamente nos trará a sua justiça. O nosso tempo acabou, me dá só mais um minutinho para a gente continuar aqui. Mesmo quando eu andar por um... Oi? Ah, tá bom, o Lucas está falando aqui que tem mais uma pergunta, chegou mais uma pergunta, a gente vai responder daqui a pouquinho. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, irmãos, nós andamos na sombra da morte todo dia. Você saiu de casa, você já está arriscado a morrer. E, aliás, os nossos pecados nos faz andar na região da sombra da morte, e poderíamos ser lançados no inferno a qualquer momento por esse Deus Criador que é santo e que está irado. Mas, ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, não temerei, não tememos mais a morte, porque a morte foi vencida pela cruz. Paulo pergunta: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, mas a vitória está em Cristo Jesus, que nos livra de todo o pecado, aleluias, glória a Deus. Esse pastor, com Ele nós não tememos as sombras da morte. Se Ele permitir que uma doença nos leve,
se Ele permitir que o coronavírus nos atinja, a nossa vida aqui pode cessar, mas a nossa eternidade está garantida para sempre nos braços dEle. Aleluia. Glória a Deus. Depois vocês continuem lendo aí o Salmo 23, né? Esse é o nosso pastor. Eu termino com Hebreus 13, 20 e 21. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe eu e você, meu irmão, em todo o bem, para fazerem a vontade dEle, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Vamos a mais uma pergunta aí, né? Temos mais uma pergunta? 2 perguntas, vamos lá. Um dos nossos irmãos aí, FC Cristo, está abreviado, né? Depois, se você puder mandar seu nome aí, FC Cristo. Ele está querendo saber sobre esse versículo aqui dos Salmos 23, vamos voltar aqui. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Nós precisamos, para entender esse texto, voltar ao contexto histórico. Eu não trabalhei muito o contexto histórico, né? Porque esse não era o foco da minha aula, eu queria trabalhar mais o contexto bíblico, né? Mas o contexto histórico é um contexto de guerras, né? De adversários físicos, inimigos, né? E na mente do hebreu, ter a vitória de Deus, ter Deus do lado, é você ter a mesa farta, você ter saúde, você sair vitorioso de uma guerra, de uma batalha, né? Então ele está falando assim, esse Senhor, esse meu pastor, que me protege, mesmo que eu ande na sombra da morte, né? E ele pede a esse Senhor, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, ou seja, que os meus inimigos, que os adversários deles, vissem que Deus estava com ele, que a bênção de Deus estava com ele, que a proteção de Deus estava com ele. Então, é nesse sentido. Agora ele falou como aplicar, né? Como aplicar hoje. Hoje a revelação está completa. Nesse tempo, as pessoas que eram inimigos físicos de Israel eram seus inimigos mesmos. Era assim naquele tempo. Mas com a revelação completa, né, Jesus vai nos ensinar, ame os vossos inimigos. Então, eu não quero mais me gloriar diante dos meus inimigos, né? E Paulo diz que o nosso inimigo não é a carne e sangue, não são as pessoas, mas são os principados e as potestades. O que nós podemos pedir para Deus, em paralelo com esse versículo, é para Deus revelar a glória dEle, para que as pessoas que são nossos inimigos, mas que nós não somos inimigos delas, vejam a glória de Deus em nossa vida, certo? E sejam atraídas para Deus. Esse é o meu objetivo, ao ler esse versículo, a aplicação desse texto para mim. Eu quero que Deus revele que Ele está comigo. Eu quero que Deus revele a glória dEle na minha vida, e que as pessoas que estão contra mim possam ver a glória dEle na minha vida. E que até o diabo e Satanás, os demônios, possam ver o poder e a glória de Deus sobre a minha vida e saírem em retirada, no nome de Jesus. Então é assim que a gente aplica esse texto, né, relacionando ele com todas as Escrituras. A gente não pode ficar só lá no Salmo 23, a gente tem que ir para Jesus, temos que ir para Paulo, porque Jesus nos ensinou a interpretar as Escrituras. O diabo falou para ele, falou, você não é filho de Deus? Então lança-se daqui abaixo.
E Jesus falou assim, ó, também está escrito. Essa é uma regra fundamental das Escrituras. A gente tem que para interpretar um que está escrito, a gente tem que comparar com um também está escrito sobre aquele assunto. Tá bom? Porque um escrito aqui pode não estar completo com o também está escrito sobre esse mesmo assunto em outro ponto das Escrituras. A palavra de Deus, ela é uma só, de Gênesis a Apocalipse. Por isso que eu não posso interpretar textos isolados, porque eu acabo violando o sentido das Escrituras. Tá bom? Não sei se eu respondi a sua pergunta. A última pergunta, para a gente terminar. Vou responder mais uma pergunta aí para a gente terminar. A Jusilene Franco, a paz do Senhor, Jusilene, filha do nosso irmão Leonardo, Deus te abençoe. Entendi. A dúvida da nossa irmã Jusilene é sobre a Trindade, mais especificamente sobre a pessoa do Espírito Santo. Deus se revelou nas Escrituras Sagradas como um Deus trino, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Olha, meus amados irmãos, a doutrina da Trindade, ela é uma doutrina revelada. Ela está nas Escrituras. Ela está expressa nas Escrituras, mas ela não é uma doutrina entendida, porque não há modelo, porque as nossas compreensões, a compreensão humana, nós compreendemos as coisas por modelos mentais. Quando eu vou estudar sobre uma cadeira, eu crio um modelo mental sobre aquela cadeira. Então, as pessoas do Pai, as pessoas do Filho, eu tenho modelos mentais mais próximos, né, para que me faça compreender um pouco sobre o papel do Pai, o papel do Filho, né? Já do Espírito Santo, a gente não tem muito modelo. Os nossos raciocínios não conseguem explicar. Então, não há uma possibilidade da gente obter uma compreensão total da doutrina da Trindade. Mas ela está revelada. E nós fomos salvos pela fé. A nossa salvação é porque cremos na revelação de Deus. Muitas coisas Deus nos fez compreender. Mas lembra que eu disse no início da aula que Deus, em certa medida, é incompreensível, porque não existe paralelos que faça a gente compreender. Trazer esse modelo para dentro da nossa mente. Se assim a gente pudesse fazer, nós poderíamos chegar ao conhecimento de Deus, e é impossível. Deus é infinito, Deus é eterno, nós somos finitos, somos limitados. Então, mas a doutrina da Trindade está lá. Por que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque Deus é uma pessoa? Porque Jesus é uma pessoa? Porque as pessoas são marcadas por personalidades. Pessoas têm vontade própria, uma pessoa tem pensamentos próprios, uma pessoa tem atitudes próprias, tem personalidade. Né? Existem características que definem uma pessoa, né? E o Pai tem vontade própria, o Filho tem vontade própria, e o Espírito Santo tem vontade própria. Se você for, por exemplo, em 1 Coríntios 12, você vai ver lá o Espírito Santo distribuindo os dons, conforme Ele quer. Ou seja, Ele tem vontade própria, Ele é uma pessoa, Ele é Deus. No livro de Atos, Jusilene, você vai ver o Espírito Santo dizendo para Paulo, vai para cá, não vai para lá, dizendo para os apóstolos, faça isso, não faça aquilo. Né? Teve uma ocasião que Paulo diz lá que o Espírito de Cristo não permitiu que eles fossem para uma certa região e mandou eles ir para outra. Então, são essas revelações das Escrituras que mostram que o Espírito Santo é uma pessoa, certo? E muita gente se perde aqui. Porque as pessoas, por não conseguir compreender as Escrituras, criam teorias que combinam com seus raciocínios.
Aí nós temos os testemunhos de Jeová, por exemplo, que criaram uma Bíblia só para eles, para defender, por exemplo, que o Espírito Santo é uma energia e não uma pessoa. E perderam a salvação, perderam o Deus Trino. É pela fé. Nós cremos nesse Deus Trino, essa doutrina está revelada nas Escrituras Sagradas, né? E nós cremos, embora não a compreendemos. Mas existem vários textos que mostram o Espírito Santo como uma pessoa. Meus irmãos, Deus abençoe. Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que o Senhor tenha falado no seu coração, nos nossos corações, e que o Espírito Santo venha nos encher, que nós possamos sair dessa aula conhecendo um pouco mais o nosso Senhor e, portanto, confiando no seu pastoreio. Tá bom? As revistas estão aqui. Se você quiser a sua revista, você pode vir aqui na igreja sede, você pode até pegar aqui com o pastor Robério, ele, né, tem nos ajudado. Muito obrigado, pastor Robério, Deus te abençoe. Ele tem nos ajudado. Se você quiser vir aqui, né, no período que ele estiver aqui, pode retirar a sua revista. Se você está sem condições de sair de casa, você é aquela pessoa do grupo de risco, está com dificuldade, manda um WhatsApp para mim ou para o pastor Isaías, e que a gente vai entregar a revista para você. Eu me comprometo a entregar a revista para você, tá bom? Eu entreguei essa semana para a nossa irmã Lourdes, que me pediu, fui lá levar para ela, e eu posso levar para você também, tá bom, meu amado? Deus te abençoe. E relembrando a nossa sugestão do nosso pastor Davi, pastor local aqui, para que nós hoje, toda a nossa igreja, hoje, às 15 horas, todos nós, dobremos os nossos joelhos, né? Conhecendo aí o nosso Senhor, o nosso pastor, dobremos os nossos joelhos e clamemos ao Senhor. É uma sugestão do nosso amado pastor, não é uma imposição, mas ele está nos conclamando, ele é aquele que o Senhor colocou aqui para nos dirigir, né? E que o Espírito Santo nos faça sensíveis a ouvir a voz do nosso pastor, daquele que ele colocou aqui para nos auxiliar, para nos ensinar, para nos conduzir, né? Estamos todos debaixo do pastoreio do pastor Jasson, que é quem Deus, né, colocou para presidir esse campo. Quero mandar um abraço para o meu pastor Jasson, que Deus lhe dê muita saúde, restaure a sua saúde. Estou morrendo de saudade do pastor Jasson, pastora Terezinha, também pastor Davi, pastora Selma, pastor Isaías, pastor Marlito, pastor Vanderli, e todos os nossos demais pastores, pastor Josuel, todos os nossos amados irmãos. Estou com muita saudade dos meus amados irmãos. Em breve estaremos todos aqui, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Hoje, às 18h30, o nosso culto, tá bom? Você é o nosso convidado, tá? Ah, tá. Temos aqui um pedido de oração. O FC Cristo. Hã? Ah, tá. Aquele que fez a pergunta, o FC Cristo, é o Fábio, o esposo da Camila, o nosso amado irmão simpático, uma bênção do Senhor. Saudade de você, meu amado. Está pedindo oração pelo seu bebezinho que está chegando. Como que é o nome do bebê, Lucas? Levi, o bebezinho dele, Levi, que está chegando, né? Vamos orar para que Deus possa dar uma boa hora para a Camila e que o Levi venha com muita saúde, né? Principalmente nesse momento difícil, né? Vamos orar. Então, vamos orar já terminando a nossa aula e orando também pelo nosso irmão Fábio, tá bom? Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento, por esse período que passamos aqui, diante da tua palavra, aprendendo sobre o Senhor, Pai. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a ter uma noção mais profunda, Senhor, mais sensível, Senhor, de quem o Senhor é. O Senhor que se revelou, que se fez conhecido, o Senhor que é santo, o Senhor que está irado contra o pecado, o Senhor que nos salva pela graça, o Senhor que se revelou na pessoa de Jesus Cristo,
quem cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento, aquele que tem todo o domínio, todo o poder e toda a autoridade, aquele que é o único caminho para Deus e aquele que julgará toda a terra. Ó Senhor, o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso pastor. Nós confiamos em Ti nesta manhã. Senhor, visita o meu irmão, visita a minha irmã, Senhor, que ele possa ter essa confiança no Teu pastoreio, no Teu cuidado, Senhor, em nome de Jesus. Também oramos, ó Pai, pelo Fábio, pela Camila, pelo Levi que está chegando, pedimos ao Senhor que derrame sobre eles a Tua bênção, a Tua graça, que este nascimento, Pai, seja seguro, Pai, que o Levi venha saudável, que o Senhor possa romper todos os empecilhos, todas as barreiras, principalmente nesse momento, Pai, um momento, Senhor, um momento de dor, um momento de pandemia, Senhor, é um momento difícil, Senhor, para o nascimento, para a gravidez, para estarmos nos hospitais, mas que o Senhor possa guardar a Camila, guardar o Levi, porque são ovelhas do Senhor, Pai, que eles sejam guardados pelo Senhor, é a nossa oração, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Abençoe os nossos pastores, abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa nação, nos guarde no Teu santo nome. Nós confiamos em Ti, nosso Senhor e nosso pastor amado. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Amém. Nosso culto hoje, às 18h30, aqui nesse mesmo canal. Deus te abençoe. Amém.